E vamos para o nosso próximo assunto, a Conferência Climática das Nações Unidas em Glasgow, na Escócia. E para falar sobre esse tema, está aqui com a gente no estúdio do 4x4, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 4x4. Boa noite. Boa noite, prazer estar com vocês aqui. Bom, então, definitivamente, o Brasil não é um páreo ambiental. Certamente não é. Quer dizer, a depender do que diz a esquerda brasileira, talvez seja. Mas na prática não é, não. Fiuza, você. Ministro, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco nessa conversa. E perguntaria imediatamente, de uma maneira provocativa, o seguinte. O senhor sabe muito bem que a causa ambiental tem um aspecto legítimo, real e urgente, em diversos casos, pelos problemas ambientais, mas ela também serve para a política, para a politicagem e para tentativas de controle, né? Então, pegando esta experiência em que nós vimos mais uma vez a politização de uma cúpula internacional, o senhor acha que nós temos como escapar deste uso de causas ambientais e sanitárias para o controle? O senhor acha que a população, que aparentemente está aceitando, né, está aceitando esse tipo de pretexto para se sujeitar a formas individuais até de controle, o senhor acha que tem uma possibilidade de uma guinada nisso aí, ou o jogo já está perdido? Olha, Fiuza, eu acredito que tem possibilidade, mas não é fácil. Você testemunhou a minha jornada aí no Ministério do Meio Ambiente. Foram 2 anos e meio de posições firmes, fundamentadas em explicações que dizem respeito ao que acontece de verdade no Brasil, no campo, a vergonha das cidades, né, com falta de saneamento e gestão do lixo, ou seja, uma série de coisas que nós fizemos muita força para que o Brasil tivesse uma certa tranquilidade em ter confiança, eu diria confiança no seu próprio taco, confiança nas suas posições, confiança no que acontece aqui, sem dizer que aqui não há problemas, ninguém nunca disse isso, que aqui não tem problemas, mas nós não podemos nos curvar à narrativa dos outros lá de fora, porque é com essa narrativa que eles vêm querer mandar aqui dentro, jogam meia dúzia de migalha e através dessas migalhas que eles jogam para o Brasil, eles querem um pretexto para poder mandar na nossa política interna, mandar na gestão do nosso território, mandar no nosso agronegócio, mandar em uma série de coisas. E, infelizmente, como nós temos uma oposição e uma esquerda muito canalha e mal preparada e mal intencionada, eles se juntam com essa turma aqui de dentro para dar respaldo a essa estratégia da turma lá de fora, só porque nós temos um governo de direita, um governo conservador. Constantino, sua pergunta. Ministro, boa noite, é muito bom tê-lo aqui no programa, um prazer. E eu queria exatamente pegar daí, né, porque o Fiuza fez o paralelo em relação à questão sanitária, à pandemia, e eu enxergo exatamente assim, né? Antes da pandemia, um presente de Deus para a esquerda, segundo a atriz Jane Fonda, chegar, né? A grande pauta, a grande causa dessa turma globalista era a questão climática. Porque com uma crise global é a única forma de você justificar um governo mundial. E a gente sabe que isso não é teoria conspiratória, isso não é de hoje. Tem muita documentação acerca dessa ideia de você concentrar o poder em entidades supranacionais e isso vai diminuindo a importância da própria soberania das nações, né? Da Constituição, da democracia. Nós vimos o Supremo Tribunal Federal no Brasil tomando decisões com base na OMS, na ciência, né? E não na Constituição brasileira, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve à frente do Ministério, da verdadeira ameaça que representa esse globalismo, né? O que é um pouco desse globalismo, e tendo como gancho também uma chamada no Estadão essa semana, final agora dessa semana, né? Dizendo lá que cientistas temem que a Amazônia vire um deserto, na iminência, assim, quase alguns anos. Eu, se não me engano, tem chamadas parecidas de décadas atrás. Então a turma insiste na mesma toada, mas, enfim, fala um pouquinho da verdadeira ameaça globalista para o Brasil. Rodrigo, vou começar da sua última colocação. Tem uma manchete, realmente, de fato, de 1985, se eu não estou enganado, dizendo que em 2010 a Amazônia já seria uma savana, um deserto. Essa manchete de 85.
De quem? Do mesmo grupo de cientistas, ou de parte desses cientistas, ou dito cientistas, que desenvolveram mais recentemente, isso que você falou agora, que é a chamada teoria do tipping point, ou ponto de não retorno. Quem são os cabeças do tipping point? É um americano, que eu conheci, inclusive tive com ele pessoalmente em Washington em 2019, chamado Thomas Lovejoy. Nós tivemos, inclusive, juntos lá no Woodrow Wilson Center, que é lamentavelmente coordenado nessa parte pelo Paulo Sotero, que é um brasileiro, que juntou a turma para falar mal do Brasil. E, por outro lado, pelo Carlos Nobre, aqui do INPE, ligadíssimo a Marina Silva, essa turma toda aí que teve por anos no Ministério do Meio Ambiente, eles desenvolveram essa teoria de que a Amazônia está chegando no ponto de não retorno. E aí quando você fala assim, mas espera um pouquinho, a Amazônia é 84% preservada, depois de 500 anos de presença humana lá, do pós-colonização, tem 16% só que foram suprimidos, e 84% preservado. Que ponto de não retorno é esse? Isso é um chute danado. E a turma faz isso justamente para continuar causando, e aí entra a questão global, causando uma espécie de comoção, né? uma visão catastrófica das coisas, e com isso eles conseguem justificar o dinheiro das suas palestras, o dinheiro para suas viagens, o dinheiro para os encontros internacionais, como vimos agora a discussão, o tema levantado aqui pelo Lacombe, da COP e outros tantos assuntos. O que eu vi ao longo desses 2 anos e meio no Ministério com relação à influência global das elites internacionais sobre os grandes temas de dominação de maneira... e que não tem nada de teoria da conspiração, não. Isso realmente acontece, como você acabou de colocar. Vou lembrar aqui de 2 fatos. Primeiro, em 2019, agosto de 2019, ou setembro, abertura da Assembleia Geral da ONU. O presidente Bolsonaro, pela tradição do Brasil, ia abrir a Assembleia Geral da ONU, era uma terça-feira. Na segunda-feira, a ONU fez um seminário sobre clima. Seminário sobre clima, o presidente chegaria na segunda-feira à noite, portanto não podia participar dessa, que era segunda-feira de manhã. Pediu para que nós, comitiva brasileira, representássemos o Brasil na fala de abertura deste seminário que antecedia a abertura da Assembleia Geral da ONU. Quem não deixou? Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, não deixou o Brasil falar neste evento, sob o argumento de que não era chefe de Estado, então, não sendo chefe de Estado o chefe da delegação, não podia falar. Entretanto, vários países que ali estavam estavam representados por outros que não eram chefes de Estado também, e esses falaram. Agora, quem falou em nome do Brasil? Lembre, acabei de dizer, a delegação brasileira foi impedida pelo secretário-geral da ONU de falar no evento. Mas quem falou? Falou uma estudante de esquerda aqui brasileira. Foi lá e falou, evidentemente, desceu o pau no governo, falou mal do Bolsonaro, falou mal da política brasileira. Quer dizer, a estudante brasileira, militante / estudante brasileira, teve espaço, e o governo não teve espaço. Aconteceu de novo isso agora na COP, essa índia, que inclusive circulou uma foto dela no elevador, dando beijo no namorado, dando volta lá em Londres, tal, enfim, a foto dela bastante bem incorporada à civilização e aos tempos modernos, mas ela foi lá falar na COP com aquela roupa de índio comprada em casa de mágica. Essa imagem que nós vimos lá, ela espelha bem a força que essa turma internacional globalista faz para colocar o Brasil numa caixinha, para colocar o governo Bolsonaro numa caixinha, e quem acaba decidindo isso daí? É o secretário-geral da ONU, é o pessoal do fundo lá do BlackRock, é o pessoal todo, né, ligado a Jorge Paulo Lemann e tudo isso, que querem realmente impor uma agenda, e quem não compra essa agenda é excluído. Ana, sua pergunta. Boa noite, ministro. Um prazer tê-lo aqui nessa noite de domingo. Ministro, eu estava lendo, pessoal aqui, nossa audiência gosta muito quando a gente indica livros, e eu estava lendo esse livro aqui, eu não sei se o senhor conhece, Unsettled, é do Stephen Koonin, e o Stephen Koonin, ele é ex-secretário para a Ciência e do Departamento de Energia da administração Barack Obama. Não é de Trump, não é de nenhum republicano. E esse livro que chama Unsettled, né, que aí, numa tradução aí, livre, seria alguma coisa que não é totalmente estabelecida, né, única, de acordo com todos,
E aqui nesse livro ele mostra o documento, inclusive do IPCC, que é aí o painel global, né, para mudanças climáticas. Ele mostra que nem os cientistas relacionados ao clima eles têm estabelecido que o homem é o grande culpado pelas mudanças climáticas, né? Ele inclusive coloca aqui nesse livro o documento. Isso está no documento do IPCC, mas muita gente não procura. Então, a falácia, a narrativa continua sendo disseminada como o homem é o grande culpado por toda essa mudança climática. Eu queria ouvir do senhor o que nós podemos falar, trazer à luz aí do dia a realidade de que, até dentro, né, da pandemia, a comunidade médica científica ainda não encontrou um acordo estabelecido sobre vacinas e tratamento médico, e parece que isso já vem de longa data dentro do assunto mudanças climáticas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, sobre os cientistas aí ambientais e que, de acordo aqui com o livro e com os documentos do próprio IPCC, não há uma regra estabelecida ou uma conclusão estabelecida entre os cientistas sobre as mudanças climáticas no mundo. De fato, Ana, não há mesmo esse consenso. Aliás, para além de não ter consenso, como você destacou bem, eu não li o livro, mas eu já li relatórios do IPCC, partes, né, de relatórios do IPCC, porque essa turma também é muito prolixa, escreve muito, não dá para ler tudo. Mas o fato é que é a maior quantidade, a maior incidência da palavra provavelmente. A análise indica que provavelmente, e provavelmente, é cheio de provavelmente. E é óbvio que a imprensa, os acadêmicos brasileiros, acadêmicos estrangeiros, a turma toda que gosta de criar esse sentimento de catástrofe, que vive de vender palestra e vender os seus dotes em razão dessa visão catastrófica, eles ignoram a palavra provavelmente. Então, eles tomam como valor de face aquilo que está no relatório e excluem o provavelmente. E é justamente no provavelmente que reside a principal razão. Claro que não é para negar que há alterações do clima. Isso mesmo os cientistas que defendem, os brasileiros, por exemplo, Ricardo Felício, Molion e outros estrangeiros, que defendem que não há tanta prevalência assim da questão humana, né, do caráter antropogênico nessas emissões, eles dizem o seguinte: olha, tem alteração climática, mas a alteração climática ela se deve à dinâmica, principalmente à dinâmica do próprio planeta, como de fato no passado mudou, morreram os dinossauros, enfim, mudou a temperatura, era do gelo e tudo mais. Então, qual é, sob o ponto de vista de vida real, né, o administrador público, a sociedade brasileira, qual é a grande reflexão que tem que ser feita? Olha, nós somos um país pobre. Nós somos um país com uma série de carências na educação, no transporte, na segurança pública, na saúde e assim por diante. É a melhor destinação do dinheiro do contribuinte, dos recursos que o Brasil tem, ficar gastando dinheiro nessa história de discussão de mudança climática sob a ótica de mudança do homem, ou a gente pega esse recurso escasso que nós temos e aplicamos de maneira mais racional, e aplicação mais eficiente do recurso naquilo que é uma necessidade indiscutível da sociedade brasileira. Então, esse é um ponto fundamental. Não se trata aqui de ficar alongando essa discussão ad eterno. Olha, ainda que fosse verdade, o melhor destino para o dinheiro da investimento brasileiro, por exemplo, não é esse. É aquilo que a pessoa precisa já, né? Que são esses pontos que eu acabei de citar. E, portanto, eu prefiro nem me alongar muito nessa discussão, se é ou se não é, porque eu acho que num país como o nosso, com tantas necessidades prementes da vida material das pessoas, nós temos que focar nesses pontos. E deixa os ricos, que foram eles que destruíram o meio ambiente com a sua revolução industrial, deixa os ricos fazerem esses investimentos e resolver um problema que, se for realmente de causa humana, foram eles, os ricos, principalmente, que causaram.